Boa noite a todos. Estamos aqui novamente com o tema: os problemas contábeis na efetivação da tese tributária de exclusão da base do PIS e da COFINS. Dentro do primeiro ciclo de temas virtuais, a Comissão de Direito Tributário da Região Metropolitana de Fortaleza e da ESA. Dia 9, continuaremos com esse debate, outros debates com os palestrantes Andrine Nunes e o professor Hugo Segundo e a contadora Welly Rodrigues. Tema: devido processo legal e o uso de algoritmos pelo poder público. Dia 9, teremos o tema a tributação, às 20 horas, temos o tema a tributação do século XXI no Brasil, as possíveis novas bases de incidência no contexto da economia digital. Dia 13 de julho, às 18 horas, teremos a palestra O que esperar da relação fisco versus contribuinte pós-Covid-19, com o professor Carlos Sintra, a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba, e o Eliezer, contador. E no mesmo dia, dia 13, às 20 horas, temos o fechamento com a palestra magna do professor Paulo de Barros Carvalho, ok? E nessa noite, nessa feliz noite, eu queria dar boas-vindas e dizer que a minha tela está completa de nomes e de pessoas que contribuem com o direito tributário de forma ímpar. Meu já amigo e vizinho, professor Alexandre Liares, sócio da banca R. Amaral Advogados, especializada há mais de 20 anos em tributação empresarial, foi membro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, do Ministério da Economia, MBA em Planejamento Tributário pela PUC-Rio, MBA em Direito Tributário pela FGV, MBA em Processo Tributário pela Unifor, professor e coordenador do MBA em ICMS da Faculdade CDL. Seja muito bem-vindo, professor Alexandre, meu querido amigo. Obrigado, minha amiga Janaína, pelo convite. Espero hoje ser bem produtivo e trocar boas ideias com os colegas que estão aqui conosco. Honra nossa, imensa felicidade. O segundo palestrante da noite é o professor José Adelito Regueira Filho, graduado pela Unifor em Direito Contábil, em Contábeis, e também em Direito. Especializações em Direito Empresarial pela Unifor e Direito Fiscal. Mestrado em Administração de Empresas e Negócios Internacionais. E, no momento, está em doutoramento em Ciências Jurídicas e Econômicas da Universidade de Coimbra, a qual estamos falando diretamente de Portugal. Como estamos, professor Adelito? Tudo ótimo, já dia 2 aqui, né? Mas é sempre um prazer estar aqui discutindo esse tema, ainda mais com uma turma boa dessa. Agradeço o convite. Eu que agradeço vocês terem aceito. E o terceiro membro da noite é o Marcelo Farias, meu amigo, membro da Comissão de Direito Tributário da Região Metropolitana, nosso secretário-geral adjunto, mestre em Finanças e tem formação em Direito e Contabilidade. Seja muito bem-vindo, doutor Marcílio. Boa noite, doutora Janaína. Agradeço o convite da participação, espero que meu som esteja bom para todos aí. E aproveitando a oportunidade que você apresentou a cada um de nós, eu gostaria de apresentá-la para todos que estão aqui nos acompanhando. A doutora Janaína é advogada atuante, formada pela Unifor, especialista em processo penal, em direito previdenciário, LLM em Direito Empresarial na FGV Rio de Janeiro e mestre em Direito Constitucional. É uma estrada acadêmica importante que a habilita para coordenar, para intervir, para palestrar e debater sobre temas dessa natureza. É também fundadora e presidente da Comissão de Acompanhamento aos Concursos Públicos da OAB, conselheira estadual da OAB Seção Ceará de 2013 a 2015 e membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada.
também é membro da Comissão Especial de Defesa do Concurso Público e participante do grupo Núcleo de Estudos sobre Direito do Trabalho e Seguridade Social, participante do grupo de pesquisa Administração Pública e Tributação no Brasil, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB-CE e presidente da Comissão de Estudos Tributários da Região Metropolitana de Fortaleza. Então, hoje estamos aí com uma palestrante importante e que tenhamos aí uma noite feliz com um tema interessante, né, abordado e discutido aí por pessoas conhecedoras, né, do mais alto grau. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada pelas palavras, você, como sempre, extremamente gentil, muito grata, né? E esse tema ele é riquíssimo, é um tema palpitante, tenho certeza que teremos grandes conclusões, né? Temos aqui pessoas que têm realmente todo o conhecimento sobre o tema, né? Então, assim, professor Alexandre Linhares, houve um julgamento do STF, um recurso extraordinário 174.706, onde foi aberta a possibilidade que advogados possam obter ganhos expressivos e de forma segura, a tese de restituição do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS nos últimos 5 anos. Alguns institutos brasileiros de tributação estimam um valor que pode ser recuperado para os contribuintes em uma monta de 485 bilhões de reais, ao que poderão solicitar, mesmo que essa tese seja aprovada, eles deverão ingressar esses contribuintes judicialmente para que esse valor possa ser recebido, né? E estamos esperando o julgamento final do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. É isso, professor Alexandre? Olá, Janaína. Vamos lá. É isso, né? Esse julgamento do Supremo, no dia 15 de março de 2017, abriu uma grande oportunidade para a advocacia, né? Notadamente a advocacia tributária. E, com isso, praticamente, nós falando desse assunto aqui agora, já nossos telefones vão começar a pipocar o Instagram de notícias dizendo que existem pacotes de ações prontas para orientar os colegas advogados. E é isso que temos que ter muito cuidado, né? Porque não é exatamente bem assim que devemos fazer os trabalhos de recuperação tributária. Mas vamos ao tema aqui. O tema proposto, Janaína, ele é bem palpitante porque ele não é fácil de propor, ele não é fácil de implementar, ele não é fácil de levar o resultado para o cliente, né? Que é o nosso trabalho maior, né? Vamos partir aqui de uma brincadeira da seguinte forma. Quem não de nós gostaríamos de levar a seguinte notícia para o nosso cliente? Olha, nosso processo transitou, no caso da Via Varejo, e você vai ter um crédito de 1,3 bilhões de reais, né? Ou se for no caso da Hering, você vai ter aí 840 milhões de reais. Ou no caso do Pão de Açúcar, 540 milhões de reais de crédito decorrente dessa tese. Essa notícia, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim para a empresa, né? A depender da forma como ela vai ser auditada e exigida o reconhecimento desses créditos. Então, a grande questão aqui que nós estamos colocando, a situação, problema que nós vamos debater após o trânsito em julgado de uma ação dessa, em que momento o contribuinte deve reconhecer esses créditos como receita para fins de imposto de renda CSL? Em que momento ele deve tributar o PIS/COFINS desses créditos que o contribuinte recebeu judicialmente? Então, essa é a situação problema. Para a Receita Federal, né, posso antecipar que ela já tem um posicionamento firmado
onde ela tem uma solução de consulta que ela diz que, a depender do tipo da sentença judicial, se ela for líquida ou ilíquida, o momento do reconhecimento da receita é do trânsito em julgado. Mas isso pode representar um grande problema para o contribuinte. Imagina você que a empresa tenha nos seus levantamentos, né, nos seus balanços, 500 milhões de crédito e transita em julgado esse mandado de segurança, mas em que momento ele vai efetivamente receber os valores desse crédito tributário? Porque a Receita Federal, ela colocou uma situação onde exige que o contribuinte primeiro tribute de imposto de renda de CSL esses valores, pagando 34% antes de receber alguma coisa. Então, isso gera para a empresa um grande problema. Se essa empresa for auditada, então, se ela passar por uma auditoria de uma Big Four, então, porque o Instituto dos Auditores Independentes, o IBRACON, tem um comunicado, tem uma orientação onde exige que os auditores reconheçam que esse trânsito em julgado já seja o gatilho do momento para reconhecimento da receita pelo contribuinte. Então, se a empresa houve o trânsito em julgado do processo, ela tem naquele momento que reconhecer a receita desses créditos e oferecer a tributação. Mas há um descasamento justamente entre o momento que ela tem que oferecer a tributação e o momento que ela vai receber efetivamente esses créditos. E aí é onde reside toda a problemática. Bom, e aí o intuito do debate aqui é dizer assim, a gente discutir em que momento deve, portanto, o contribuinte reconhecer essas receitas para fim de imposto de renda, ICSL, PIS/COFINS, desses créditos reconhecidos judicialmente. Bom, eu acho que nesse tempo todo que nós estamos militando na área tributária e estudando, lendo os balanços das empresas que estão publicados aí, a gente vê de todo tipo de momento do reconhecimento. Mas as auditorias, as Big Four, elas estão sempre exigindo que as empresas reconheçam essa receita por ocasião do trânsito em julgado, o que é um grande problema, porque, como eu disse, ela não pode oferecer a tributação a 34%, um crédito que ela não teve ainda disponibilidade jurídica e financeira desses valores. Mas, se assim não fizer, vai estar contrariando a solução de consulta número 17/2006, salvo engano, acho que é essa a solução de consulta, e estaria também contrariando as orientações dos auditores independentes, né? E teria aí umas ressalvas nos seus pareceres de auditoria independente. Bom, para nós, o momento adequado para se reconhecer a receita é quando a empresa realmente, se ela optar pela compensação administrativa prevista na Lei 9.430, lá no artigo 74, seria do momento em que ela envia as DECOMPs de compensação. Esse é o nosso entendimento sobre o momento adequado. Por quê? Porque nesse momento, e a cada DECOMP, e veja que eu estou reconhecendo, Adelito, que o crédito que ele vai oferecer à tributação não é todo o crédito levantado, habilitado na Receita Federal, mas é a cada DECOMP enviada. Porque lá na norma de compensação, no artigo 74, fala que quando você envia uma DECOMP, ela tem tem condição resolutória, né? Ou seja, ela equivale para todos os efeitos, um pagamento, ainda que fica resguardada a Receita Federal daqui a 5 anos para fazer a homologação ou não dessa compensação. Esse meu entendimento, ele não é, claro, ele não é majoritário. A Receita e a PFN entendem que é outro momento, os auditores independentes entendem que é outro momento, um momento mais antecipado, que é do trânsito julgado, e hoje nós já temos visto jurisprudência acontecendo aí, do TRF da 4ª Região, reconhecendo que é no momento da homologação pela Receita Federal, ou seja,
5 anos após o envio da DECOMP, né? Então, isso são momentos que traz uma perturbação muito grande para a empresa, uma insegurança jurídica muito grande, e que isso sempre tem que... É muito complicado a empresa passar por esse momento, porque ela já judicializou uma questão buscando a segurança jurídica, mas, mesmo assim, as legislações não traz uma definição clara e adequada do momento da tributação. Então, seria esse o ponto, a situação, problema, Janaína, para a gente trocar aqui o bate-bola com os demais colegas. Ok, professor Alexandre. Na leitura inicial, eu falei sobre estudos de institutos tributários que traziam uma monta, um valor financeiro. E é óbvio que nenhum direito, nenhum colega, nem nós, advogados, podemos dizer que a causa é ganha, mas há uma possibilidade, né, desse direito a ser ganho. E, assim, corroborando com o que o senhor falou, eu gostaria de falar na decisão ontem, que saiu da 4ª turma do Tribunal Federal da 3ª Região, né? Ela entendeu por dar provimento ao recurso do contribuinte em sede liminar, reconhecendo que somente após a efetiva homologação da compensação do crédito pela autoridade competente, os valores serão oferecidos à tributação do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição sobre os lucros. Ok? Professor Alexandre, quais são as outras teses tributárias que o senhor entende hoje como cabíveis? Diga, por favor, no CIT 3. Janaína, hoje nos tribunais, se eu pudesse recomendar algumas teses para os colegas advogados que estão no início de carreira, eu falaria da recuperação de contribuição social, chamada de contribuição para outras entidades, sobre a folha de salário, que teve um recente julgamento do STJ, na 1ª e 2ª turma, e também está iniciando um julgamento no Supremo, né? A jurisprudência está bem favorável e ela tem um impacto muito grande para as empresas, abrange o maior número de empresas. Então, essa talvez fosse, depois da tese do PIS/COFINS, uma segunda tese que as empresas, os colegas advogados poderiam trabalhar, né, com uma certa segurança jurídica, escolhendo adequadamente o tipo de ação que ele vai buscar, sempre buscando preservar a segurança e o patrimônio dos seus clientes. E uma outra tese, inevitavelmente, ainda sobre a folha de salário, porque hoje, para as empresas, o maior encargo está sobre a folha de salário, né? Hoje, o gargalo financeiro das empresas é a folha de salário. Então, sempre que um advogado tributarista trabalha para dar uma mitigação a esse custo financeiro, é ali que ele vai encontrar um melhor retorno para o cliente. Então, além dessas duas teses, né, que é a da exclusão do ICMS do PIS/COFINS e a da recuperação da contribuição social sobre o Sistema S, SEBRAE e FNDE, que é o chamado outras entidades, que está na GFIP, né? Seria também a recuperação das verbas ditas indenizatórias, que estão na folha. São verbas que as empresas pagam, que não deveriam estar na base de contribuição. Contudo, a Receita Federal ainda não reconhece a sua exclusão e as empresas se veem obrigadas a tributá-las. Porém, judicialmente já tem jurisprudência bastante promissora no sentido de reconhecer a não incidência dessas rubricas ditas indenizatórias, tais como os auxílios acidente, auxílio doença, aviso prévio indenizado, o adicional de 1/3 de férias, né, o salário maternidade e outras que ainda estão também em discussão com jurisprudência ainda em formação. Então, seriam essas 3 teses hoje as mais adequadas para os jovens advogados pleitearem judicialmente seus clientes. Doutor Alexandre, na sua fala, o senhor comentou que o advogado, ao ingressar, deve ter alguns cuidados. Quais principais cuidados devem ser tomados pelo advogado ao trabalhar com essa tese na empresa? Janaína, excelente pergunta, porque
é muito importante o advogado ele ter ciência do alcance e dos limites da ação judicial por ele escolhida, né? Então, quando você vai estudar o processo tributário, você vê que o mandado de segurança, por exemplo, ele é uma ação tributária por excelência, né? Praticamente 90% das ações judiciais que se discute tributo se usa o mandado de segurança. Por que se escolhe isso? Porque ele não traz a sucumbência, né, em caso de uma derrota judicial por seu cliente. Então, imagina você visita seu cliente, oferece uma solução tributária, uma possibilidade de recuperação de um ativo, e depois de 5 anos você leva uma conta para ele pagar da sucumbência, de 20% do valor do crédito. Então, o mandado de segurança por natureza e essência e definição, a melhor estratégia judicial para se utilizar, né? Esse seria o cuidado na escolha da ação. Mas o próprio mandado de segurança ele tem limites para se usar, né? Ele não resolve todo o problema do contribuinte. É importante que o advogado deixe claro para o contribuinte que quando ele vai fazer o trabalho de recuperação de ativo, o mandado de segurança ele não tem, por si só, a possibilidade de recuperar os 5 anos do protocolo da ação. Toda vida que você senta para conversar com o cliente faz o seguinte cálculo: se eu protocolar hoje, eu vou recuperar crédito dos meus últimos 5 anos? Aí você responde sim. Mas quando você usa o mandado de segurança não tem esse efeito patrimonial de recuperar os últimos 5 anos, caso o contribuinte faça a opção pela execução, né? por buscar um precatório, né? Então, quando ele usa o mandado de segurança, ele está partindo da premissa de que a Receita Federal não vai criar nenhuma limitação administrativa à compensação, porque somente mediante essa compensação ele vai poder buscar os 5 anos antes do protocolo da ação judicial. Do contrário, na sentença mandamental, só vai reconhecer os créditos do protocolo para frente. Ele teria que propor uma outra ação ordinária para reconhecer esses últimos 5 anos para trás. Então, de fato, o mandado de segurança é a melhor ação, mas ele tem que deixar claro para o cliente dele que, ao final do mandado de segurança, o cliente tem que optar pela compensação tributária, porque se for optar pelo precatório, ele vai ter que propor uma nova ação judicial. Então, seria mais um tempo processual a ser demandado, né? Então, esse seria o maior cuidado, e que seria a escolha da ação, que seria o mandado de segurança, e a transparência na condução e na venda do produto para o cliente. Seu microfone. Ok, professor Alexandre, muito obrigado. Lembrando sempre que o prazo sempre é prescricional e decadencial. Ele conta 5 anos, mês a mês, ao qual a empresa não está entrando. Não é isso, professor Alexandre? Exato. Os contribuintes, ainda mais nessa fase de pandemia, têm que ter a urgência, o senso de urgência de buscar recuperar seus ativos fiscais, porque, como bem você disse, mês a mês está perdendo esses valores por conta da prescrição e decadência. Perfeito, muito obrigado. Professor Adelito, com esse momento inesperado que estamos passando, o direito tributário ele surgiu para as empresas com uma forma até de fôlego, né, e de uma forma de tentar sobreviver, né? Então, assim, eu entendo que a recuperação de créditos e o planejamento tributário são meios ao quais podem pavimentar a empresa para que ele saia vitorioso desse momento que está passando, certo? De modo que, quando eu converso com meus clientes sobre a questão de recuperação de crédito, né, muitos tornam a nos procurar, mesmo que a gente já tenha conversado antes, alguns disseram que não, mas agora eles visualizam como uma forma até de taxa de lucro para a empresa, né, de uma nova forma de possibilidade. Eles sempre trazem um medo. Eu gostaria de conversar com o senhor sobre isso. Eles trazem, doutora Janaína, se eu entrar com recuperação de créditos, eu vou virar alvo de fiscalização do fisco? Eu trago o inimigo para dentro da minha empresa ou da minha casa? Como é que o senhor vê isso, professor Adelito? Bom, a gente vive isso no dia a dia, né, no cotidiano.
há essa percepção, ao meu ver, um tanto quanto antiquada, vamos assim dizer, né, de que uma eventual ação buscando uma tutela jurisdicional para a recuperação desses créditos vá ensejar uma determinada ação fiscal em retaliação administrativa, alguma coisa nesse sentido, né? Eu, particularmente, vejo de uma outra forma, né? Eu acho que a ação fiscal que há e deve haver, obviamente, é em relação aos créditos que efetivamente estão sendo alvo de compensação. Afinal de contas, o fisco está fazendo o trabalho dele, né? Se você tem uma tutela jurisdicional que aponta, você mesmo declara que tem aqueles valores a receber e faz um pedido de compensação de um crédito tributário que eventualmente você tem que fazer o recolhimento, faz parte do trabalho do fisco e verificar a correção dos créditos que você está alegando. Agora, achar que isso é uma retaliação administrativa ao fato de você estar movendo uma ação judicial, eu acho que é uma visão tanto quanto antiquada, que, pela nossa percepção, está mudando, né? A gente sabe que há uma grande informalidade, infelizmente, em várias relações comerciais, né? Mas a gente tem notado gradativamente, a largos passos, né, uma mudança de postura do empresariado, nomeadamente em manter um compliance, né, de suas obrigações, porque isso hoje vale dinheiro, né? Não é só uma questão de ter uma vantagem ilícita, comparativa em relação aos seus concorrentes, né? Porque o custo disso para a empresa é muito alto, né? O custo de imagem, caso seja apontado esse não cumprimento, esse incumprimento do compliance, né? Como hoje em dia é relativamente fácil, né, para o fisco apurar essas inconsistências, né, essas incongruências de informações. Então, eu acho que a cada dia que passa a gente vê um caminhamento, né, do empresariado a ter uma regularidade das suas operações, de forma que, se a empresa está operando regularmente, né, cumprindo com todas as suas obrigações tributárias, não vejo por que não, diante de uma cobrança irregular, ilegal, inconstitucional do fisco, que a gente poderia passar a noite todinha aqui falando de N casos em que o fisco assim se comporta, né? Eu não vejo por que o contribuinte ficar omisso, né, e aceitar pagar ilegalmente, inconstitucionalmente, uma exação tributária, né, quando ele tem o direito a não o fazer e a recuperar o que pagou indevidamente, né? Então, eu acho que é mais uma questão, né, que aponta para a percepção do empresariado de ter um compliance tributário ou ter uma ética empresarial hoje tem valor, né, valor de imagem, e também possibilita esse empresário ir atrás destas oportunidades, né, que obviamente o empresário que não tem esse cumprimento às obrigações, como nós falamos, né, tem o telhado de vidro, você vai bater na porta do fisco com o telhado de vidro? Óbvio que não, né? Então, essas oportunidades são desperdiçadas, né, e essa pseudo, né, competitividade indevida, né, pelo um comportamento ilícito, ele termina se perdendo ao longo do tempo, né? A longo prazo, esses negócios não são sustentáveis, né? E gostaria aqui de voltar ao tema dentro do nosso tempo, que o doutor Alexandre expôs ainda há pouco, apontando alguns outros problemas decorrentes da tese, né? E, se me permite, eu gostaria de estar 2 passinhos atrás aqui, que sei que tem alguns alunos meus aqui assistindo da pós-graduação, que talvez eles ainda não perceberam a tese em si. Então, vou gastar aqui 30 segundinhos só para expor a tese, né? Nada mais né, do que o STF criou, com esse julgado, uma definição constitucional do conceito de faturamento. A nossa Constituição dispõe, né, que o faturamento ou a receita das empresas são base de cálculo para essas contribuições e PIS e COFINS, e, infelizmente, como a nossa legislação tributária, por vezes, ela é muito lacônica na definição de alguns institutos, né, os contribuintes e o fisco ficam se degladiando décadas e décadas no judiciário
por conta da indefinição legislativa de alguns institutos, como, por exemplo, o conceito de faturamento, o conceito de receita, o conceito de insumo, por exemplo, para fins de crédito PIS/COFINS, que há 15 anos se discute o que é insumo para isso, quando seria muito simples a própria legislação trazer lá uma definição, né, para fins disso, entende-se como faturamento, entende-se como receita, entende-se como insumo, isso ou aquilo. Então, o que o STF trouxe foi uma definição do conceito de faturamento, dizendo que, olha, ICMS, quando você compra uma camisa dessa, por exemplo, dentro do preço que você paga lá ao comerciante, tem ICMS. O que o STF disse, olha, esse ICMS aqui não é faturamento. Então, se o comerciante vende uma camisa por 100 e tem lá R$18 de ICMS, o que o STF disse, olha, a receita dessa empresa aqui não é 100, a receita dessa empresa aqui é 82, porque esses R$18 de ICMS aqui é a receita do Estado arrecadador e não do contribuinte. Então, o que está se discutindo é isso. E alguns problemas decorrentes desse lapso temporal, né, porque foi interposto um recurso pela União Federal, desde 2017 até hoje, né, esse embargo de declaração é pautado, sai de pauta, entra em pauta, sai de pauta, e nesse intervalo, né, nesse lapso temporal, o fisco vai fazendo as suas interpretações, né, e tem uma solução de consulta, a COSIT, que dá uma definição da amplitude desse julgado, né, porque o que acontece? O ICMS é um tributo multifásico, né, é um tributo que contempla a plurifasia, né, de etapas. Quando se sai da indústria vai para o atacado, do atacado vai para o varejo, do varejo vai para o consumidor final, né, o ICMS contempla a compensação, né, do imposto que incidiu numa operação com o imposto que incidiu na operação antecedente, de forma que o contribuinte ele paga a diferença, né, entre o ICMS da operação dele menos o ICMS da operação antecedente. Ele tem um crédito que ele compra, em outras palavras, versus um débito do que ele vende. Então, o fisco federal, para tentar mitigar, né, um pedaço dessa perca, né, suscitou um debate sobre, beleza, né, o STF está decidindo que o ICMS não é faturamento, então eu vou ter que abater o ICMS do meu faturamento para compor a base de cálculo das contribuições para PIS e COFINS. Mas que ICMS é esse? Né? É o ICMS que está lá destacado na nota fiscal ou é o ICMS recolhido? Essa é a discussão que a gente tem visto muito fortemente. Eu acho que até essa discussão é um pouco lacônica demais, eu acho que tem uma série de outras questões que não estão passando desapercebidas, né? Como, por exemplo, né, se a empresa, por exemplo, tem algum benefício fiscal sobre o ICMS recolhido, obviamente o ICMS a ser recolhido é menor, né, do que está lá na apuração, tá? Então, pelo posicionamento que o fisco assumiu com essa solução de consulta, eu estaria em vias diversas tributando o benefício fiscal, quando a Lei Complementar 160 diz que benefício fiscal concedido pelos estados, né, e homologado na forma disposta naquela lei são subvenções para investimento e, como tal, não deveriam sofrer tributação dessas contribuições, né? Além disso, tem outras questões, né? No Ceará, por exemplo, nós temos diversos regimes de tributação de ICMS, cujo imposto não está destacado na nota fiscal, onde o contribuinte paga antecipadamente o ICMS na entrada das mercadorias de outros estados, né? Então, esse tributo não está destacado no imposto. Então, essa discussão se o que deve ser excluído da base de cálculo de PIS/COFINS é o que está destacado, né, ou que foi recolhido, ele não contempla essas particularidades dos regimes de antecipação tributária com encerramento de fase, né, que são esses regimes de substituição tributária. E ainda que contemple, alguém considere, não, mas quando se fala em ICMS recolhido, já contempla esse. Ainda assim, é uma discussão incompleta. Por quê? Porque o que se recolhe num regime de substituição tributária, uma antecipação tributária com encerramento de fase por entrada, é net, é o saldo a recolher. A decisão do STF não trata disso, a decisão do STF trata que é o ICMS contido no faturamento. E esse ICMS que eu pago na entrada não é o ICMS contido no faturamento. Por quê? Porque além do ICMS que eu pago ao estado de destino,
por estas entradas interestaduais, eu ainda tenho um ICMS que eu paguei para o meu fornecedor, que o regime de antecipação tributária me impede o creditamento. Tá? Então, o que está contido no meu faturamento é o ICMS que eu pago ao Estado do Ceará, por exemplo, mais todo o ICMS contido nas minhas aquisições. Né? Então, assim, existe uma série de outros problemas contábeis, fora os que muito bem colocou o doutor Alexandre, né, que, ao meu ver, ainda merecem alguma consideração, né, que o fisco ainda está impondo algumas restrições em relação a uma suposta decisão lacônica ou obscura do STF, que, ao meu ver, não é, né, porque a decisão é muito clara, né, o voto da ministra Carmen Lúcia é muito clara, no sentido de que é todo o ICMS contido no faturamento que deve ser excluso da base de cálculo, mas são tentativas, né, de se mitigar, tentativas do fisco, obviamente, de se mitigar os efeitos, né, dessa tese nos cofres públicos. E, ao meu ver, já antecipando talvez uma próxima pergunta, ainda tem uma outra questão. Essa não é a única tese decorrente dessa definição constitucional de faturamento manifesta pelo STF. Que, assim, na minha concepção, né, se o STF decidiu, né, por dar um conceito constitucional para faturamento ou receita em face, né, de que a Constituição Federal não faz e outras legislações não fazem, se ICMS não é receita, certo? ISS também não é receita, CPRB também não é receita, perdão, se ICMS não é receita para fins de PIS/COFINS, ele também não vai ser receita para outros fins, como, por exemplo, a base de cálculo da CPRB, como, por exemplo, base de cálculo do lucro presumido. Né? E, pegando carona, e já há decisões nesse sentido, o ISS também está contido no preço dos serviços prestados, né? Mas, assim como o ICMS, são integralmente repassados aos cofres públicos. Né? E usando a mesma ratio, não poderiam igualmente estar dentro do conceito de receita para fins de apuração de PIS/COFINS. Tá? Então, além dos problemas para a implementação da tese já colocados pelo professor doutor Alexandre, ainda tem a questão da quantificação. Né? Isso tudo que eu estou falando aqui diz respeito ao quanto, né? Porque é aquela velha questão do ganhar e não levar. Né? Você ganha e, quando vai ver no final das contas, não é o que você esperava em termos de precificação. Ainda tem outra questão muito grave. Né? Eu trabalho com empresas, por exemplo, de capital aberto, né, e outras empresas de grande porte que entraram com essa ação na década de 90, tá? Quando os arquivos ainda não eram em meio digital, eram tudo em papel. Né? E naquela ocasião, ações judiciais como o MS, por exemplo, a gente não municiava a ação com todos os documentos probatórios, né, do valor que deixou de ser, do valor que foi recolhido em demasia. Né? Então, há sério risco, né, e eu vi já na prática acontecer, da empresa ter a tutela jurisdicional, mas não ter mais hoje, né, a documentação probatória do ICMS que ele recolheu lá na década de 90 para fazer jus à restituição dos 5 anos anteriores à propositura da ação. Né? Então, só complementando os problemas da implementação da tese que o professor Alexandre colocou, gostaria de colocar mais esses outros temas para debate. Ok, muito obrigada, professor Adelito. Professor Marcílio, nessa tese, como fica o ICMS com a substituição tributária? Inclusive, é uma pergunta que está sendo feita aqui agora no nosso link, também do YouTube. Boa noite a todos. Provavelmente, doutora Janaína, eu devo ter algum aluno meu aí, que deve estar assistindo a nossa apresentação, a nossa discussão acerca do tema. Convidei diversos alunos aí para assistirem, debater conosco, fazer questões, e eu vou tentar ser um pouco didático para que eles possam compreender. Né? Então, quando os nossos colegas Adelito e Alexandre Linhares já colocaram aí
a questão do ICMS, da decisão do próprio STF, é bem claro quando diz exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Isso é bem claro. E a questão da substituição tributária, se for o caso de alguém que nos veja e não compreenda, na verdade, eu estou pagando um tributo de forma antecipada. Como é que isso funciona na prática? O fornecedor, o produtor de um determinado bem, ele emite uma nota fiscal de venda e nessa nota fiscal de venda ele destaca o ICMS de sua operação própria e, além disso, ele destaca o ICMS da substituição tributária. Ora, o adquirente, aquele que foi substituído, ao emitir a sua nota fiscal de venda para um consumidor final, ele não mais destaca esse ICMS, por recomendação da própria Receita Federal, ele não mais destaca o ICMS em sua nota fiscal de venda. O ICMS ele é do tipo não cumulativo, ele é compensável em cada operação, no entanto, no regime de substituição tributária, ele é cobrado na operação original. E aí o fisco tem um controle maior no recolhimento desse tributo. Aí a pergunta que vem, que quando você coloca aí a questão da substituição tributária, a questão, ao meu entender, é a seguinte: nessa hipótese de substituição tributária, teria o contribuinte direito de excluir o montante desse ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então, ao meu ver, esta situação específica, ela não foi abarcada pelo julgamento da Corte Suprema, mas a tese fixada lá no tema 69, ela contribui de forma significativa para que os contribuintes adquirentes de mercadorias nessas condições busquem o direito de excluir o valor desse ICMS, substituição tributária, recolhido antecipadamente pelo fornecedor nas operações de venda de mercadorias. E eu vou tentar dizer aqui melhor essa fala, né? Os diversos contribuintes adquirem de fabricantes, adquirem dos fornecedores, produtos sujeitos à sistemática de substituição tributária. Aí, nesse caso, como é que ocorre? O produtor, ele emite a nota fiscal, como eu falei agora há pouco, ele destaca ICMS próprio, destaca o ICMS substituição, que é recolhido por antecipação. Mas na hora desse produtor fazer a base de cálculo do PIS e da COFINS, esse produtor fornecedor, ele exclui dessa base de cálculo, por orientação da própria Receita, o ICMS substituição tributária. Muito bem. Ele exclui esse ICMS da substituição tributária. A respeito aqui da possibilidade do creditamento de PIS/COFINS sobre o ICMS, substituição tributária, destacado nessas notas fiscais emitidas pelos fornecedores, já existe manifestação da própria Receita, vedando o procedimento. A Receita entende o quê? Ela entende que o montante não constitui custo de aquisição. Interessante, né? Ela entende isso. Ela diz que é somente uma antecipação do imposto devido pelo contribuinte substituído nas saídas de mercadorias. E existe um parecer, eu notei aqui, o parecer 77, que afirma que o custo do imposto será embutido no preço de revenda do substituído, ou seja, aquele varejista que é o substituído, que pagou o tributo de forma antecipada, tem o imposto embutido no preço de revenda de seus produtos. Os atacadistas ou comerciantes varejistas, ao efetuarem venda dos produtos cujo ICM tenha sido retido pelo contribuinte substituto, ele não destaca na nota fiscal a parcela referente ao imposto retido. Mas, meus amigos, no preço de venda dessas mercadorias, efetivamente estará contido tal imposto, não tem para onde correr, devendo ser considerada como base de cálculo para as contribuições do PIS/COFINS.
A par da discussão, né, do conceito aqui de custo de aquisição, do custo de aquisição e possibilidade de tomada do crédito de PIS/COFINS na entrada, o fato é que esse ICMS, substituição tributária, consiste em uma antecipação do imposto devido na operação final. E a própria Receita ela reconhece que o valor compõe o preço de venda do produto. E é inegável, nesse sentido, é inegável o direito do contribuinte adquirente de excluir esse montante de ICMS substituição quando da apuração do PIS/COFINS de venda desta mercadoria. Embora esse tema não tenha sido dito especificamente na própria decisão do STF. Para quem nos assiste, a gente, se gostar de uma matemática, né, eu também sou contador e gosto de fazer uma matemática bem simples, a substituição tributária dentro do estado do Ceará, por exemplo, ocorre mais ou menos assim. Dá para fazer uma conta aqui de cabeça para quem está nos ouvindo entender. Se um fabricante vende uma coisa por R$1.000 e tem 18 de ICMS contido nesse preço, esse é o ICMS, R$180, da operação própria. Sobre R$1.000 é acrescentado um valor agregado, que é definido em determinada legislação. Suponha que o valor, para fins matemáticos, ficar bem elementar, que o valor agregado seja de 50%. O quanto do ICMS substituto eu tenho que somar 1.000 da operação própria, 500 do valor agregado, 1.500. E calcular agora 18% em cima desse valor agregado. Esse número, eu devo ainda abater R$180 da operação própria. Então, essa diferença de 18% de 1.500 para 18% de 1.000, nós chamamos de ICMS substituição tributária, que vai ser retido pelo fabricante. E é uma forma do fisco controlar determinados produtos que, de outra forma, ele não teria como fiscalizar. Ou seja, esse número que a gente calcula, ele compõe o preço final dos produtos desses revendedores. E é certo que, embora em sua nota fiscal não esteja destacado o valor do ICMS, substituição tributária, desse varejista, é certo que compõe o preço de venda. E quando compõe o preço de venda, deveria ele brigar, né, judicializar, ir atrás de abater da base de cálculo esse ICMS substituição tributária. É o nosso entendimento. Já existe, inclusive, sentenças na Justiça Federal nesse sentido, que reconhece o direito de exclusão do ICMS substituição tributária da base de cálculo PIS/COFINS. Tá? Finalmente, aqui, para terminar em poucas palavras, o que é que nós acreditamos? Finalmente, acreditamos que o contribuinte deve buscar essa assistência no sentido de fazer essa exclusão. Em outra oportunidade, e aí serve para o debate aqui, para o interesse dos colegas, já me perguntaram hoje, falei com a doutora Janaína, Marcílio, e será que a minha empresa, sendo do Simples Nacional, eu também poderia abater, né, o ICMS da base de cálculo? Rapidamente, né, eu entendi que não, porque a forma de apuração do tributo é totalmente diferente, é sistemática. Quando eu vendo a mercadoria, o ICMS compõe o preço, as empresas são tributadas aqui no Brasil pelo lucro presumido ou lucro real. Mas na empresa do Simples Nacional, a sistemática é totalmente diferente, uma vez que o ICMS, embora componha a alíquota do Simples Nacional, ele não é calculado antes do PIS/COFINS, ele também não é calculado depois, ele é calculado concomitante e incide totalmente sobre um faturamento. Então, para fins de debate, eu coloco aí no meu entendimento, né, que não caberia, em tese aqui, essa exclusão de ICMS em relação às empresas do Simples Nacional. Muito bem, aqui eu passo a palavra aí para a nossa coordenadora aí dos debates, para que a gente tenha algum tempo para discutir um pouco entre nós mesmos acerca dos assuntos aqui tratados.
Muito obrigado pela fala de todos, agora por último do Marcílio Farias, e assim, lendo, peço a todos que continuem interagindo com a gente na nossa plataforma do YouTube, né? Então, assim, eu peço aqui licença para ler algumas perguntas, né, para os professores, e a gente abre para os debates, ok? Muitos aqui estão desejando boa noite, Sim Albuquerque, Marcela Menezes, Célia Lima, doutor Ribeiro Neto, que é fazendário, de origem fazendária, doutor Francisco Albuquerque, Francima Albuquerque, doutor Silvestre Firmeza, doutor Fernando Falcão, Felipe Lopes Silveira, Vanessa Campos, boa noite, doutor Alexandre Linhares, vim lhe prestigiar. Cláudia Auricélio, boa noite a todos. E, enfim, uma pergunta da Barroso Advocacia, certo? Gostaria de saber sobre a possibilidade da exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS/COFINS da empresa distribuidora, ICMS substituição. É possível? Como calcula? Continua a Nânégela, dizendo boa noite, Vânia Souza. E, no ínterim, também a mesma Barroso Advocacia, ela pergunta, é possível que o fisco não renove termo de benefícios fiscais fundamentado no fato de o contribuinte ter buscado uma tutela jurisdicional para recuperar um ativo? Foi aquela fala que nós tínhamos dito anteriormente. A palavra, doutor Alexandre, depois professor Adelito e depois Marcílio Farias, por favor. Ok. As duas perguntas muito interessantes, muito palpitantes. A pergunta do colega Barroso, se eu vou ter que fazer a seguinte pontuação para ficar corretamente adequada. Ele diz o seguinte, olha, o meu cliente é um contribuinte distribuidor e ele distribui, aqui no Ceará existe a sistemática da substituição tributária carga líquida, que é diferente da figura da substituição tributária tradicional, né? Porque a tradicional, que é aquele modelo que vem na nota fiscal de venda, já tem previsão legal da exclusão. Então, se o seu cliente, Barroso, for um distribuidor que não está sujeito à carga líquida na entrada, ele já tem o direito de excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS/COFINS. Está lá na legislação, consultando lá a lei 10.833, tem na previsão expressa, que você pode excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS/COFINS, quando o modelo do ST é o chamado tradicional. O problema, Janaína, que aqui no Ceará, a nossa escola fazendária ela é muito inovadora. Praticamente, eu acho que eu vou arriscar falar aqui, mas nós somos um dos poucos estados que tem a figura da substituição tributária carga líquida. Acho que até hoje eu nunca vi em outros estados essa figura da substituição tributária carga líquida. E aí o problema está nesse momento, né? Que aí não seria nem no próprio distribuidor, mas seria no varejista, que já estaria comprando a mercadoria com o ICMS no preço da mercadoria e que ele, ao vender a mercadoria, não teria mais a incidência do ICMS, porque ele pagou a substituição tributária na entrada. Ele não teria mais o que recolher na saída. Contudo, me parece que a decisão do Supremo ele não está muito correlacionada à cobrança do ICMS. Ele está mais, para mim, a decisão judicial está mais ligada ao conceito de receita líquida. É algo que está lá quando você analisa a DRE, você vai ter lá a receita bruta, as deduções dos tributos sobre faturamento, ainda que não incida sobre ainda que você não recolha sobre o faturamento, mas você faz a dedução da receita dos tributos sobre faturamento. Então, a base de cálculo seria a receita líquida. E
a depender do seu regime, para fim de imposto de renda, teria adições e exclusões. Aí eu não vou descer tanto aqui a detalhe, dado o prazo, o tempo curto, né? Então, parece-me que a decisão do Supremo, ele alcança todos, né? Você vai na sua DRE, pega a base de cálculo, que é a receita líquida, e tributa o PIS/COFINS. Então, se a minha receita bruta foi 1.000, deduzido os tributos na DRE, ele fica 900, a base de cálculo é 900, seja para qualquer tipo de empresa, com exceção das empresas do Simples, como colocou aí o colega Farias. Janaína, eu deixo a outra pergunta para os colegas aí. Ok, professor Alexandre. Professor Adelito, a outra pergunta... Adelita, eu acho que ela mencionou em relação à questão estadual, viu? Tipo, incentivos fiscais, né? Foi. Se podia, era uma questão sobre se o fisco estadual poderia não renovar um termo de acordo em função de uma eventual... Perfeito, exato. Né? Se a pessoa ingressar com ação de restituição, né? Se o fisco podia não renovar esse termo de acordo. Perfeito, foi até a pergunta que eu tinha feito anteriormente ao doutor, né? Nesse sentido. Não há previsão legal para o fisco impor isso ao contribuinte, né? O termo de acordo normalmente aprova um regime especial de tributação. E regimes especiais de tributação, normalmente, em todas as legislações estaduais praticamente são a mesma coisa, são regimes que tendem a facilitar ou a arrecadação ou a fiscalização, ou seja, facilita a vida do contribuinte e do fisco, né? Então, normalmente, os regimes especiais têm essas finalidades, inclusive o Simples Nacional é um regime especial de tributação. Então, normalmente, esses regimes são optativos, o contribuinte não é forçado, né, a ingressar em um regime especial de tributação desse, mas normalmente o faz porque é vantajoso para ele, né? E as legislações que tratam do regime trazem lá os estándares que o contribuinte deve seguir, né, e o rito que o contribuinte deve seguir para pleiteá-los e para renová-los. E não existe previsão legal, né, para que um contribuinte que busque um direito, né, e jurisdiciona, né, essa questão, seja impedido de ter acesso a um regime especial. O que há, né, se eventualmente o que o contribuinte está pedindo, como, por exemplo, uma ação anulatória, né, o contribuinte tem um débito, né, está devendo, entrou com ação judicial porque discorda daquele auto de infração, discorda daquele débito, aí sim, né, porque ele está devendo. Então, mas não é pelo fato de ele ter judicializado uma questão que ele não vai ter acesso à renovação do regime especial, né? Isso aí não há previsão legal, não existe, aqui no Ceará, aí no Ceará, por exemplo, não há esse condicionamento, né? O que há é a verificação da regularidade fiscal do contribuinte, né? E, na verdade, o contribuinte é que é o credor nessas situações, né? O fisco é que está devendo para ele, né? Então, não há essa possibilidade, não. E se houver, é mais uma outra ação, né, um mandado de segurança, né, para fazer valer o direito do contribuinte. Certamente, né, a gente até no primeiro momento eu tinha levantado essa questão, né, do temor de muitos empresários, de muitos contribuintes nesse sentido, né. Professor, pegando um gancho, professor Adelito, antes de eu fazer a próxima pergunta para o professor Marcílio, eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor podia nos passar qual foi o maior trabalho que o senhor fez, né, sobre esses temas? Sim, não exatamente sobre esse tema, mas a gente, no passado, hoje em dia, isso está pacificado pela Lei Complementar 160, né? Mas, em termos de vulto, né, os trabalhos que a gente fez foram no sentido da não tributação dos benefícios fiscais concedidos sobre o ICMS, né, porque durante décadas, né, havia uma discussão se tais benefícios seriam subvenções para investimento ou subvenções para custeio, né, as subvenções de custeio são tributadas pelo imposto de renda, contribuição social, PIS/COFINS, e as subvenções de investimento não, né. Então, durante muito tempo, né, o fisco federal questionava se os benefícios fiscais concedidos pelos estados às empresas,
né, para atração dos investimentos das empresas e colocação de unidades produtivas nos estados, se esses incentivos teriam natureza de subvenção de custeio e investimento, e isso gerou alguns autos de infração muito vultosos, né? Ouso dizer que no estado do Ceará especificamente, tenho conhecimento de alguns autos de infração com algumas casas decimais aí de empresas cearenses que foram beneficiados, né? E, obviamente, posteriormente conseguiram reverter, né, essas autuações do Fisco Federal, inclusive administrativamente, inclusive o CAF assumiu posteriormente posições favoráveis aos contribuintes, mas essa questão terminou pacificada, né, com a edição da Lei Complementar 160, de 2017, que, na verdade, eu acho que essa lei trouxe algumas oportunidades, né? O professor Alexandre ainda há pouco falou sobre a carga líquida, né? E a carga líquida cobrada pelo Estado do Ceará, né, nada mais é do que um regime especial, né, de tributação concedido pelo Estado, que não é obrigatório, é uma opção do contribuinte, né, que é uma redução de base de cálculo num regime de substituição tributária por entrada. Então, não é um regime de substituição tributária típico, né, porque quem está pagando paga o próprio ICMS e o ICMS de terceiros conjuntamente, né, concomitantemente. Então, como há essa redução de base de cálculo no pagamento desse ICMS carga líquida na entrada, já há gente discutindo que isso é subvenção de investimento, né, e, portanto, não deveria ser oferecida a tributação de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS também. Né? Janaína, me permita aqui uma consideração em relação ainda à Pois pergunta... não, Alexandre. Pois não. Em relação à pergunta da colega, ela colocou se, né, como bem respondeu a Adelita, a existência de alguma ação judicial contra o ente me impede de ter um regime especial, e a gente não pode tapar o sol com a peneira, que a gente sabe que no estado do Ceará, os contribuintes evitam entrar com ações judiciais contra o estado do Ceará para não ter problemas na renovação de seus incentivos. Acho que foi a pergunta da colega foi sobre esse assunto, né? E é importante ressaltar... Foi sobre benefícios fiscais. Exato. Você ressaltou aí na lista dos presentes nosso colega amigo Fernando Falcão. Né? Aqui, boa noite, Fernando, um colega de coração que eu tenho. E o Fernando, nós trabalhamos junto numa redação do Código de Defesa do Contribuinte, uma lei estadual, né? A Lei Complementar 130, a lei estadual. Poucas pessoas usam isso nas ações judiciais. E lá está expresso, no artigo 5º, que é direito do contribuinte ter acesso a todo o benefício fiscal e incentivo, independentemente da existência de processo judicial ou administrativo que ele esteja discutindo ou sofrendo, né? Então, está lá cristalizado no Código de Defesa do Contribuinte. Então, essa dica fica para a colega olhar aí a lei estadual, a lei complementar estadual número 130, tá? Ok, muito obrigado, professor Alexandre. Continuando aqui, o Barroso Advocacia diz que, então, já ouviu esse tipo de objeção. Ele disse que já ouviu aqui no Ceará esse tipo de objeção, certo? Apolinário fez uma pergunta. Boa noite. Esse tema é bastante interessante, mesmo com toda a maestria dos debatedores, suscita dúvidas quanto ao cálculo, em especial para as empresas pelo regime de substituição e normal simultaneamente. Quem deseja falar sobre isso? Janaína, boa noite. Boa noite. O problema do cálculo aí é porque no nosso bate-papo, né, é difícil até de demonstrar, mas como as obrigações acessórias elas são transmitidas todas de forma eletrônica, no mesmo formato eletrônico, hoje é possível a própria máquina nos ajudar nessa exclusão e na determinação. Eu escutei de determinação do quanto, né, do valor. Escutei hoje de alguns colegas advogados perguntando, olha, na liquidação da sentença, eu tenho que dizer o valor, tenho que dizer o quanto, isso dá um problema grave. É difícil você, nos últimos 5 anos, mês a mês, diversos valores a uma determinada base, diversos valores noutra base, e essas diferenças trazidas a valores de hoje, né?
Então, assim, o cálculo é esse que a gente falou, né? É fazer a conta com ICMS incluído na base, que já é o transmitido nas obrigações acessórias, e calcular paralelamente esse ICMS excluído da base. E aí, por diferença, mês a mês, nós temos esse quanto, né? Nós temos esse valor. E, atualmente, todos nós fazemos isso de forma eletrônica, né? Os contadores, aí, todos são parceiros dos advogados nesse sentido, de quantificar o cálculo, né? De dizer essa diferença aí. Então, nesse sentido é que vem se solucionando, ou se dizendo aí respostas a perguntas como essa. A gente precisa realmente identificar essa diferença, abater uma da outra e trazer a valores de hoje. Não sei se algum colega aí gostaria de fazer alguma consideração, se nesse sentido ou no outro sentido. Não, só Não, complementando, professor né? Adelito, pode falar. Não, só complementando rapidamente, o professor Alexandre também tem a oportunidade de se manifestar. Como ainda há uma pendência, né, de julgamento dos agravos interpostos pela União, né, ainda tem aquela questão do quanto, né, de quanto que a gente está falando, né, qual é o ICMS a ser excluído, é o ICMS recolhido, né, é o ICMS destacado na nota. Infelizmente, a decisão do STF, em que pese eu também compartilhar das opiniões dos colegas, né, de que é todo o ICMS, até porque o voto da ministra Carmen Lúcia é muito claro nisso, é todo o ICMS contido no faturamento. Ao meu ver, o voto só cometeu um pecado, né? É dizer que é todo o ICMS contido no faturamento destacado no documento fiscal, né? E nem todos os regimes de apuração, nós falamos aqui em exemplos, segue essa lógica, né? Então, mas isso não quer dizer que o fato de não estar destacado no documento fiscal, o ICMS não está contido, né, no faturamento. Então, eu acho que enquanto pender essa decisão do STF sobre esse recurso interposto pela União, né, muitas empresas estão fazendo a escolha, peraí, eu vou agora fazer o que eu acho até prudente, né, vou fazer agora a recuperação já, né, dos créditos incontroversos, que é o que está presente na solução COSIT da Receita Federal, que é a própria Receita Federal que está dizendo como é que é para fazer, e, posteriormente, a depender da decisão da STF, eu vou atrás da diferença não contemplada, né, pela solução COSIT. Né? Bom, eu acho que existe o tema é muito complexo e o contribuinte tem que tomar uma decisão de risco, é fato. Porque a Receita Federal e a Procuradoria, é claro que defendendo o erário, ela cria diversos obstáculos e percalços para que o contribuinte se sinta à vontade de adotar as decisões e aproveitar esses créditos. Então, desde quando saiu a decisão do Supremo Tribunal, né, em 15 de março de 2017, a Receita Federal, depois que saiu, ela protocolou embargos de declaração, a Procuradoria protocolou embargos de declaração, gerando dúvidas para os contribuintes. Depois disso, a União publicou uma lei, a 13.670, que acrescentou redação na norma de compensação, dizendo: se alguém compensar algum crédito que eu, Receita, abra uma fiscalização, imediatamente tem que cessar. Então, ela criou de novo mais um obstáculo. Depois, ela edita uma solução de consulta dizendo: vocês não devem aproveitar o crédito destacado na nota, somente o ICMS recolhido. Depois, a Procuradoria protocola novos embargos, uma nova petição pedindo a suspensão de todos os processos nacionais. Ou seja, o fato é que, se o contribuinte se deixar vencer pelas estratégias fazendárias, o que vai acontecer é que ele vai prescrever o direito dele. O fato é que nós, enquanto advogado, nós temos que passar segurança jurídica para os nossos clientes e adotar estratégias para que eles possam efetivamente usufruir dos seus direitos. Ora, se o contribuinte teve um processo dele que transitou em julgado,
A Receita Federal, lá na instrução normativa da compensação, bota um prazo de 5 anos. Não é à toa que ela fica embaçando a decisão dos embargos no Supremo Tribunal, para que todos esses trânsitos julgados que já ocorreram passem os últimos 5 anos, e aí, ou seja, todo contribuinte que, de maneira mais conservadora, queira se apropriar dos créditos somente do incontroverso, que está lá descrito na solução do COSIT, o que vai acontecer depois de 5 anos? Ele vai perder o grosso do crédito dele. Então, a Receita Federal está com essa estratégia. E é claro que, enquanto nós, advogados, lutamos tanto para chegar nesse momento e não podemos deixar que o contribuinte deixe de aproveitar os seus créditos. Quando você explode o processo judicial, que serviu de lead case para a decisão, está lá claro na petição inicial, está lá no pedido, está claro no pedido, o pedido da petição inicial diz lá, o ICMS destacado na nota deve ser excluído do faturamento. E aí a Receita, aí vem a decisão do Supremo e diz, recurso provido. Ou seja, ele concedeu o pedido do contribuinte judicialmente. Então, não há dúvida. Tanto é verdade que a própria Procuradoria, quando juntou o parecer nesse processo, ela juntou o parecer agora no dia, agora que eu digo assim, né, em junho de 2019. Ou seja, ela disse, olha, não tem que se discutir mais se é o ICMS destacado, se é o ICMS pago. Essa questão está superada, está clara no pedido, foi a resposta do recurso, foi nesse sentido. Então, o que a Procuradoria só fala agora é a modulação dos efeitos, e aí realmente é algo preocupante, né? Aonde é que o Supremo vai dizer que qual vai ser o momento da modulação dos efeitos? A Procuradoria pediu, e a Procuradoria da Fazenda pediu, e o Ministério Público opinou favorável, que fosse da decisão dos embargos de declaração. Ou seja, para aqueles processos que estavam em julgamento, que efeito vai ter esse modulativo? Esse é um grande problema, né? Será que o Supremo vai dizer que para os processos existentes que ainda não transitaram em julgado, eles não vão ter um efeito patrimonial para trás? Somente da data do julgado dos declaratórios para frente? Esse é um problema muito grave, que tem que ser... Então, para os processos que já transitaram em julgado, eu acho que nós temos que assumir um papel de orientar o contribuinte a aproveitar esses créditos dentro da margem de segurança, né? E sempre respeitando e observando esse limite que a própria Receita coloca de 5 anos. E aí ela fica criando esses obstáculos para que o contribuinte tenha medo de aproveitar esses créditos. Esse é o que está acontecendo, de fato. Ao meu ver, né, gente? Obrigada, professor Alexandre, Marcílio e doutor Adelito. O professor Fernando Falcão desejando aqui boa noite de novo, agradecendo. O professor Fernando Falcão é um querido de todos nós, meu amigo também da Comissão de Direito Tributário aqui em Fortaleza. O Barroso Advocacia agradeceu, disse perfeito. O doutor Ribeiro fez uma intervenção, disse que o regime de substituição tributária líquida do ICMS é obrigatório, o que é facultativo é o regime especial de tributação vinculado à substituição tributária. Doutor Ribeiro, aqui a gente já faz um convite com os palestrantes, né, para, num outro momento, o senhor vir também debater com a gente, grande nome do direito tributário. Apolinário, ele faz, quanto ao ICMS retido, já é exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS? Professor Adelito, pode responder? Perdão, se eu entendi, em relação ao ICMS retido? Vou repetir a pergunta. Quanto ao ICMS retido, já há exclusão do ICMS na barra de cálculo do PIS/COFINS? Já foi respondido, não é isso? Já. Assim, quem está vendendo já exclui automaticamente, que já é uma disposição legal, né? Quem compra, que é o substituído, é o que o professor Marcílio colocou ainda há pouco, né, que já há decisões no sentido de sustentar o direito do adquirente em fazer essa exclusão. Tá? Ok. A próxima pergunta também já foi respondida, mas se alguém quiser complementar, pode ficar à vontade.
Na opinião de vocês, quais são as chances da decisão do STF ter seus efeitos modulados? Já foi falado, mas se alguém quiser complementar, alguém quer fazer alguma complementação? Eu trago um aspecto histórico, né? Porque aí seria se eu fosse falar sobre o que o Supremo vai fazer agora, seria futurologia e eu não tenho essa capacidade. Mas numa análise histórica, né? O Supremo ele já julgou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e importação. E ele fez isso em março de 2013, né? Por ocasião do julgamento do recurso extraordinário 559.937. E, notadamente, a própria Procuradoria protocolou os embargos de declaração pedindo efeito modulativo. Ela fez isso e fez o mesmo pedido que ela fez para a situação que nós estamos discutindo hoje, ela fez em 2013, né? E o Supremo, naquela ocasião, disse que não ia aplicar o efeito modulativo. Então, dentro de uma perspectiva histórica, o Supremo não vem aplicando o efeito modulativo, via de regra, ele não vem aplicando, né? Mas o parecer opinativo da Procuradoria da República realmente apelou para o aspecto do impacto econômico. Nós estamos falando de quase 300 bilhões, né, no momento pandêmico. Então, é fato que quebra a União, né? Isso é fato, né? Então, eu acredito que os ministros vão ter um tipo de sensibilidade em relação a isso, né? O meu receio é o alcance, o excesso desse efeito modulativo. Mas eu acho que vai ter. Professor Adelito, professor Marcílio, desejam complementar? Bom, nos efeitos aí da modulação, que é um tema interessante, né? Como o professor Linhares colocou aí, existe inclusive esse palpite, né, professor Linhares? Muitos colegas, juristas, falando que provavelmente existe essa possibilidade, mas também não dá para a gente falar assim. Eu só poderia dizer que cometeria uma grande injustiça, né? Além de insegurança jurídica, se ele vier a modular, a depender dos efeitos dessa modulação, né? Se for, haveria uma grande injustiça com esse contribuinte que pagou indevidamente aquilo que não devia e que está buscando reaver o que pagou de forma indevida. Embora tenha essa perspectiva de haver essa modulação, mas o Supremo estaria fazendo uma grande injustiça em função do anseio da Procuradoria, né, da Fazenda, que defende e leva a discussão a questão financeira, o equilíbrio orçamentário, enfim, leva em consideração os aspectos econômicos para solicitar, né, pedir essa modulação. Além da insegurança jurídica, o contribuinte que pagou aí o que não devia ainda teria problema em reaver aquilo que indevidamente pagou. Ok, vamos mais para duas perguntas. Tem muitas perguntas no chat, certo? Como essa tese da exclusão da base de cálculo já se arrasta há 20 anos, como ficaria no caso do contribuinte que demandou uma primeira vez em 2007 e começou a compensar mais em 2013 essa tese? Eu acho que ele quis dizer isso. Eu acho que a pergunta está muito relacionado ao alcance da coisa julgada, né? Então, pelo que eu entendi aí na pergunta, a colega disse o seguinte: olha, meu cliente teve um processo que transitou em julgado, já iniciou a compensação. Será que essas compensações vão ser atingidas, já que meu processo já transitou e eu já habilitei o crédito na Receita Federal e ele já está... Né? Então, assim, ao meu ver, parece-me que se o Supremo modular os efeitos para atingir as situações dos processos transitados em julgado, estaria ele né, interpretando frontalmente contrário ao que está no dispositivo constitucional, né, de coisa julgada, ato jurídico perfeito. Então,
parece-me que os efeitos modulativos não vão chegar nesses processos que tiveram trânsito em julgado. O meu maior receio, e embora eu entenda que seria, na minha interpretação, juridicamente impossível chegar, inclusive nos processos que ainda estão em julgamento, mas as decisões do Supremo dos últimos anos têm realmente nos surpreendido. Então, ninguém pode falar que as interpretações, hoje os direitos constitucionais, as garantias constitucionais estão sendo todas relativizadas. Isso é fato. Ok. Deixa eu ver aqui. O doutor Ribeiro comenta como não é possível a segregação do ICMS da substituição tributária à carga líquida. A solução é deduzir esse ICMS cobrado pelo Estado. Concorda, professor Adelito? Bom, vamos lá. Já há precedentes da própria Receita Federal, quando nem se discutia isso ainda, né, quando, em alguns casos em que já havia o recolhimento do ICMS na entrada, né, nesse regime de antecipação tributária com encerramento de fase, dá um exemplo aqui, as operações com derivados de trigo, por exemplo, tá? E que há essa dificuldade, né, havia no passado, hoje não mais, porque a legislação já faz essa segregação hoje, tá? Mas havia essa dificuldade de segregar no ICMS que foi recolhido antecipadamente na entrada, quanto que é do próprio contribuinte e quanto que era das operações subsequentes. Então, no passado, essa segregação era muito relevante, por quê? Porque a legislação já estabelecia expressamente que o ICMS-ST, ou seja, obviamente, se a gente está falando de ICMS-ST, é o ICMS das operações subsequentes. Você não paga ICMS-ST de si próprio. Você não pode ser contribuinte substituto, substituído na mesma operação, né? Então, já havia essa dificuldade, há precedentes, há atos declaratórios interpretativos da Receita Federal, dispondo que quando a norma estadual, né, dispor dessa segregação, é possível que o contribuinte fizesse naquela altura a exclusão do ICMS-ST, né? Ora, quem pode mais, pode menos, né? Se já havia esse posicionamento da Receita Federal, que quando houvesse uma norma estadual dispondo que era possível eu segregar o ICMS-ST, agora que há uma decisão judicial dizendo que todo o ICMS não é receita, portanto, todo o ICMS deve ser excluso da base, ao meu ver, ficou mais fácil, né? Porque seria estaria reconhecendo o direito de se excluir a totalidade do ICMS recolhido antecipadamente na entrada, né? Isso eu estou falando, obviamente, na perspectiva do adquirente, daquele contribuinte que está recolhendo a carga líquida pela entrada. Então, ao meu ver, esse contribuinte teria o direito de excluir todo o ICMS recolhido antecipadamente na entrada, uma vez o ST ele já não teria que incluir mesmo, e o ICMS próprio tem a tutela jurisdicional hoje afastando essa inclusão. E digo mais, né? Como esse ICMS carga líquida que ele está recolhendo é um NET, né? É o que diz a solução COSIT lá, o direito dele iria além, né? Porque nesse regime ele não se apropria dos créditos destacados nas notas fiscais de aquisição, o que ele também, ao meu ver, teria direito de fazer exclusão, porque, em última instância, esse ICMS destacado nas notas de aquisição compõe o custo da mercadoria, já que ele não se acredita, e, portanto, compõe o preço de venda, que é o faturamento da empresa, né? Ok, obrigado, professor Adelito. Uma reversão da tese, tendo que restituir ao fisco o trabalho feito por outro escritório. Já agora, em 2017, tivemos a fixação da tese. Continua a pergunta. É possível recuperar os valores demandados lá em 2007, 2013, tendo em vista que a tese teve esse revés em favor do contribuinte? Janaína, falhou quando você estava fazendo a pergunta. Não deu para entender. Vou repetir, tá certo? Ele conta um caso e faz a pergunta.
reversão de tese, reversão da tese, tem que restituir ao fisco, né? Aí ele explica que foi o trabalho feito por outros escritórios, certo? De agora, em 2017, tivemos a fixação da tese. Aí ele pergunta, é possível recuperar os valores demandados entre 2007 e 2013, tendo em vista que essa tese teve esse revés em favor do contribuinte? Eu entendo que ele soube de outro escritório que ingressou com a tese, né? Ele não ingressou, e esse escritório ganhou essa tese. É isso que eu estou entendendo que ele quis dizer. Ele está dizendo que, se é possível, ele use essa tese, ingresse, né? E no valores demandados entre 2007 e 2013, se é possível, né? Porque no início a tese desse outro escritório, ele não ganhou. Depois, segundo ele, essa tese saiu vencedora. Ele está perguntando se é possível ele ingressar com essa tese no ano 2007, 2013, mas ele não explica qual é a tese, ok? Janaína, eu acho que ele quis dizer aí que um outro escritório entrou com a discussão, perdeu o processo, transitou em julgado, porque transitou em julgado antes da decisão do Supremo em março de 2017. E agora, com a decisão favorável, se ele poderia entrar novamente com essa ação para discutir esses períodos. Eu estou tentando entender, não sei se os colegas colocam a situação como eu coloquei, talvez seja assim. Foi o que eu entendi, né? Também. Assim, a situação aí já é bem delicada, tem que ser tratada, né, com mais detalhes, encontrar o motivo do processo, né? Então... Ele tá... Seu microfone, Janaína. Seu microfone, Janaína. Tem que ver o que ele pediu na primeira ação, né? Ele disse que não, perdeu em 2013, certo? E houve a exclusão do ICMS do PIS e COFINS. Aí depois ele conclui que é exatamente isso que vocês estavam falando. Ou seja, ele está buscando uma nova decisão do trânsito em julgado que ele teve, né, na situação dele. Então, se ele poderia, agora, ele tem uma coisa julgada desfavorável para ele, que faz efeito para ele, e se ele pode, com essa decisão do Supremo, como ele pode, com essa decisão, buscar uma nova medida para o cliente dele. Então, eu entendi dessa forma, né? Existe um dispositivo no novo Código de Processo Civil que ele fala que você não está claro no Código de Processo Civil que você poderia propor uma nova ação relativizando a coisa julgada que o contribuinte já teve. Isso não está claro no novo Código de Processo Civil. Mas ele tem uma saída, né? Tem uma alternativa que eu vejo lá no código, que diz o seguinte: se esse contribuinte hoje, né, ao invés de buscar judicialmente, já fizer a exclusão administrativamente, né, já excluir isso lá na ocasião da escrituração, o que vai acontecer? Ele está contrariando a solução COSIT da Receita, vai sofrer uma auto-infração. Então, ele vai se defender e vai alegar a tese do Supremo. Então, eu acho que para ele seria talvez uma alternativa, arriscada, mas era uma forma dele não ser talvez uma das poucas empresas no Brasil que não tem essa tese a seu favor, né? Seria talvez uma alternativa. Mas é claro que teria que ver o caso concreto, teria que analisar com a postura do contribuinte. O que eu estou falando aqui é uma sugestão que ele precisa analisar muito calmamente. Não estou longe de mim recomendar alguma coisa numa situação dessa, viu? Perfeito. E a última pergunta da noite, ainda tem muitas, né? Mas vale a pena ouvir aqui o Adelito e o Marcílio a respeito dessa pergunta do colega, que foi bem interessante, se tiver alguma consideração. Tá? É meio vespeiro, né? Mas, assim, primeiramente, teria que analisar no primeiro processo que ele sucumbiu qual foi o pedido, né? A causa pedir, obviamente, é a mesma, mas
o que é que ele pediu nessa ação, né, para a gente ter ideia do alcance dessa coisa julgada, porque, de repente, se ele especifica na ação que está pedindo especificamente a restituição dos valores ditando a tanto, né, um novo pedido não teria mais a identidade de pedido, teria a identidade de causa de pedir. Então, poderia ter aí um escapatório em relação a fazer coisa julgada em relação a outros períodos, mas, obviamente, como a gente não conhece especificamente o processo, né, seria precipitado manifestar qualquer opinião aqui nesse sentido. Eu concordo aí, Janaína, com o professor Adelito, nesse sentido, de exatamente examinar o que foi pedido, para que não haja pedidos iguais. Ninguém aqui, pelo menos nesse momento, não conhece a tese levantada lá, o pedido realizado, careceria de um exame mais próximo, né, dessa ação, para que se possa ter uma melhor opinião. Tudo que a gente puder dizer aqui está sendo ao vento, assim, no escuro. Não dá para dizer de certo alguma coisa nessa questão. Subtende-se que seja a tese que nós estamos em fala, mas ele não deixou claro, subtende-se, né? Por último, ele deixou aqui, desses últimos 5 anos, já tem ação em trânsito, porém estou estudando para ir lá nesse período anterior. Ele tem uma ação agora e quer cobrar de 2007 a 2013, né? Então, assim, é o que ele termina aqui falando. E tem uma última pergunta que eu gostaria de fazer antes de passar a palavra final para vocês, seria como operacionalizar a exclusão do ICMS? Posso compensar antes do trânsito em julgado? Posso compensar apenas com decisão de mérito que julgou procedente o pedido, mas que não deferiu tutela? Professor Adelito, por favor. Bom, aí vai depender da disposição da empresa, né? O seguro, ele tem uma decisão, né, que dê a ele esse direito, essa tutela, e outra coisa, além disso, há um passinho antes entre ter a tutela jurisdicional e ter o valor a ser alvo de utilização, tem a fase da habilitação desse crédito na Receita Federal, que esse crédito que eventualmente não tiver uma tutela jurisdicional, ele não vai ser habilitado pela Receita Federal, e não habilitado, ele não é passível de utilização, né? Então, não pode esquecer que há esse processo administrativo entre o uso, né, do crédito e a tutela jurisdicional, que é a habilitação, e esta habilitação, a Receita Federal, neste momento, não vai olhar o valor em si, não vai fazer fiscalização sobre os valores, mas ela vai olhar, sim, né, a questão da tutela jurisdicional deferida. Alexandre, quer complementar, falar alguma coisa? Eu entendo, Janaína, eu sou muito partidário da seguinte situação. Compensar, nós temos que delimitar o que ele quer compensar e quando ele tem uma ação judicial. O que o professor Adelito colocou foi: ele não vai conseguir compensar via utilização da DECOMP, porque precisa de prévia habilitação na Receita Federal. Contudo, se ele tiver com uma, vamos chamar assim, né, situação extrema, a medida é extremada. A empresa está com um problema de caixa muito sério, muito grave. Precisa levantar caixa. Então, se ela fizer compensação antes do trânsito em julgado, estaria incorrendo em crime tributário, é o que diz lá a lei da compensação. Estaria incorrendo em declaração declaração não compensada, né? Estaria incorrendo em possivelmente crime de sonegação. Contudo, se ela tem uma liminar favorável, né, e que em cima disso ela ao invés de ter tomado efeito de não recolher o PIS/COFINS com a base do ICMS naquele momento, e essa liminar já tem 3 anos que ele nunca tomou efeito, eu entendo que ele poderia, neste caso específico,
retificar suas declarações, as suas FDs, para até o momento da data que teve a decisão. E, a partir dali, a compensação não seria de créditos decorrentes de ação judicial, mas de créditos decorrentes de pagamento indevida maior. Aí é usar uma outra saída que a legislação do PIS/COFINS, da legislação da compensação permite. Porque ele fez um recolhimento baseado no liminar, né? Então ele não está compensando o crédito decorrente de ação judicial, que ele não poderia. Ele está compensando o crédito decorrente de pagamento indevida maior. Mas essa situação, como eu disse, é somente para situações extremas, né? Não é qualquer situação que eu recomendaria um cliente nessa situação. Realmente, essa é uma situação, é o plano C do cliente, tá? Cílio? Não, eu não teria nem mais alguma consideração adicional a fazer. Eu concordo, em tese aí com o que foi colocado pelos professores Adelito e Alexandre. Tá? Eu aproveito até a oportunidade para agradecer aqui a participação de todos, do professor Adelito, do professor Alexandre. Um prazer em conhecê-los, né? Não tive a oportunidade ainda antes. E que outras ações como essa se realize, para que a gente possa debater. São perguntas que surgem também, que nos tomam de surpresa e que muitas vezes não é o foco muito da nossa atuação. Essa última questão aí é uma questão de risco, né? Eu não sei que nível de risco essa pessoa está disposta a correr. Quando ele diz, eu posso compensar, eu posso, antes do trânsito em julgado, ele pode muitas coisas, mas cada coisa tem um preço, cada coisa tem um risco, e algumas são ilegais, né, como bem colocou o Linhares aí. Então, são essas minhas considerações finais. Ok, muito obrigada. Então, assim, para concluir, considerações finais do professor Adelito. Bom, rapidamente, só tenho a agradecer aqui a oportunidade de estar com os demais aqui presentes, debatendo um tema tão vivo, né, no cotidiano das empresas hoje. Eu não conheço nenhuma empresa que não está passando por esse debate, né, atualmente. Empresas auditadas estão sofrendo demasiadamente, né? A gente está vendo aquela situação do ganhou, mas não levou. A empresa, até como bem colocou o professor Alexandre, torcendo, né, para não ter, né, um trânsito em julgado em determinado momento, exatamente para não ter que reconhecer nem resultado e oferecer a tributação, algo que vai demorar anos, né, para compensar, que eu acho bastante temerário e injusto, né, até porque tem até a questão de capacidade contributiva, né? Você reconhecer no resultado contábil algo, né, que vai demorar anos e anos e anos. E outra coisa, entre a tutela jurisdicional concedida e o dinheiro no caixa, que é o que interessa a todo mundo, tem um longo percurso, né? Tem a questão de levantar a documentação, né, fazer as apurações, fazer a habilitação desses créditos e fazer o uso. Então, acho que é um tema que ainda está longe, né, de ser pacificado. Né? E, só para concluir, renovar aqui meu agradecimento por essa oportunidade. Adelito, eu agradeço quando o professor e amigo da nossa comissão, o Paulo Roberto Amaral, né, nos indicou o seu nome, falou de sua maestria, né, e falou da sua forma didática, ao que poderia expor, e realmente a gente pôde observar sobre a sua fala e sobre a sua forma didática. Nós queremos agradecer e pedir desde já a participação em outros eventos que a gente possa fazer, né, seja o começo de muitos outros trabalhos em conjunto. Obrigado pelo seu tempo, né? Professor Alexandre Linhares, por favor, suas colocações finais. E só tenho mesmo a agradecer, Janaína, a presença, o convite, você que foi minha contemporânea de faculdade, vizinha, né? A Janaína está aqui a 10 metros de mim, né? A gente mora no mesmo prédio, né? Então, nos cruzamos quase que todo dia, né?
E agradecer aqui o prazer de ouvir aqui o professor Adelito, o professor Marcílio, pessoas que eu só ouvia falar, não conhecia presencialmente, agora conheço virtualmente, que esse é o novo normal, né? Já me sinto íntimo dos dois, né? Nessa live. Então, dizer que estou muito envaidecido de trocar aqui com vocês essa experiência, de poder viver esse momento aqui com vocês. Obrigado, e estou à disposição. E como vocês viram aqui na apresentação, e aqui eu falo para os nossos ouvintes que estão aqui, né? O trabalho de recuperação tributária, ele não é simples, não é fácil, como todo mundo demonstra por aí. Então, é preciso ter realmente muito conhecimento jurídico, contábil e até mesmo de sistemas, né? Sem isso, você não consegue efetivar o direito do seu cliente, tá? Então, essa é a mensagem que eu deixo, Janaína, aqui para o nosso encontro. Obrigado. Doutor Alexandre, obrigado pela sua fala, que foi também extremamente didática. O senhor, que além de um advogado renomado, é um professor, coordenador de pós-graduação, e eu sou testemunha, né, do homem de família, do pai, de um exemplar, marido da minha querida amiga, uma pessoa, assim, realmente, que além de um profissional extremamente competente, é uma pessoa também muito boa, muito bacana de se conviver, certo? E agradecer sua presença, o senhor ter nos trazido essa experiência de tanto tempo, né? E, assim, só temos a agradecer. Professor Marcílio, suas considerações finais, por favor. Bom, minhas considerações finais é aproveitar a oportunidade para agradecer a todos, né? Ao enriquecimento aqui do debate, a partir da participação dos ouvintes, da participação dos professores Adelito e Alexandre, né, são também virtualmente conhecidos agora, sintam-se todos abraçados. É sempre uma satisfação para a gente poder contribuir com esse engrandecimento do debate, de cada um na sua condição e na sua forma de explanar, e, de alguma forma, a gente elucidar, dar luz ao caminho aí dos nossos contribuintes que buscam todos, nesse momento, uma solução adequada àquela situação que ele convive, né? Particularmente nesse momento. Então, obrigado a todos aí pela participação. Desejo que todos fiquem em paz aí com Deus e nos encontraremos em outras oportunidades. Okay. Agradeço a todos, né, por essa explanação, agradeço aos que nos assistiram, que ficaram até agora, né, contribuindo com o seu tempo, com as suas perguntas, com as suas colocações. Agradeço também aos que contribuíram, divulgando o nosso evento. Eu espero contar com todos dia 9 e dia 13, né? E, no mais, espero que todos tenham uma boa noite, né, e fiquem todos com Deus. Muito obrigada também à ESA por esse convite, por essa oportunidade, por toda a estrutura nos dada, certo? E ao meu querido amigo Marcílio, esse profissional de ponta, não é a primeira palestra que fazemos juntos, mas a cada palestra ele me surpreende positivamente, né? Sempre com a sua maestria de fala, certo? Sempre com a sua didática. E, assim, eu agradeço realmente a todos. Eu me senti hoje à noite num time de vencedores tributaristas, é o que eu posso dizer, né? Uma aula de direito tributário que, se eu fosse pagar, que era trilhões, mais do que o fisco tem que restituir aos contribuintes. Muito obrigada a vocês e uma boa noite. Fico à disposição de todos. Até a próxima. Boa noite.